Amém. Podem sentar. O compromisso hoje, que hora vai ser? Aquela 10h30. Vou tentar terminar antes, tá? Então vamos abrir 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6. Convido todos os irmãos, quero saudá-los a todos com a graça e a paz. Estou muito feliz em ver a igreja cheia dentro dessa nova limitação, né? De 60, 70 lugares. Que alegria! Isso nos encoraja, isso nos dá um bom ânimo. E eu quero saudar a todos que estão aqui, saudar aqueles que estão em casa com a graça e a paz de Jesus. Amém? 1 Pedro capítulo 1, versículo 6 está ali, mas eu gostaria de ler. Diz assim: Nisto exultai, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Vamos ler de novo? Nisto exultai, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. É interessante esse texto, né? Nós vemos até a compreensão, a sensibilidade do apóstolo Pedro em falar a respeito de alegria e também daquelas coisas que nos causam tristeza. Ele diz: nisto exultai, nisto alegre seu coração. Claro que esse nisto significa que é alguma coisa que ele falou antes disso. As palavras que ele citou antes disso, e nós vamos ver daqui a pouco elas. Mas a segunda parte do texto fala no presente tempo, nesse breve tempo. O que ele quer dizer nesse breve tempo? Que tempo é esse? O tempo onde foi escrito isso, até a volta de Cristo. Dentro da nossa realidade, o tempo de hoje, o tempo de agora, até o dia em que você for na presença dele, seja porque você partiu daqui, ou porque ele chegou, porque ele veio buscar a sua igreja. Ele chama isso de breve tempo. Nós não sabemos exatamente que tempo é esse. Mas ele fala, mesmo que nesse breve tempo, se necessário, vocês serão entristecidos por causa de várias provações. É interessante que se você avaliar esse texto de uma forma um pouco mais superficial, aliás, não aprofundar muito, mas daqui a pouco nós vamos fazer isso, ele está querendo dizer, em outras palavras, que não existem sofrimentos, não existem provações que não sejam, diante de Deus, necessárias. É isso que ele está falando. Então vocês se alegrem naquelas coisas que ele falou antes, mesmo que nesse breve tempo seja necessário que vocês sejam entristecidos por várias provações. E ninguém gosta de ser entristecido por provações. Ninguém gosta de passar por problemas, por dificuldades, por adversidades que causam tristeza na alma, que causam sofrimento na alma. Ninguém gosta de viver esses momentos tristes, embora nós vivemos muitos deles nas nossas vidas. Talvez você esteja passando por um deles, por esse tempo, talvez você passou um tempo atrás, mas você ainda pode vir a passar pela frente. É muito comum nós vivemos tempos difíceis e nós não gostamos desses tempos difíceis. Para nós é muito complicado passar por aquelas coisas que às vezes são decepções emocionais, frustrações nos nossos planos, nós planejamos algumas coisas que não acontecem, desemprego, contas a pagar, fracassos profissionais, às vezes doença física, às vezes sim, você é diagnosticado com alguma coisa ruim. Você não sofre com isso? Perda de relacionamento, intrigas entre famílias. São tantas coisas que acontecem no nosso meio que são provações e nos deixam muito entristecidos. São adversidades que nos deixam muito entristecidos. E sabe qual é a primeira coisa que nós fazemos? Nós nos ajoelhamos diante de Deus e pedimos para Deus: Senhor, nós não temos tempo para esperar até essa tempestade passar. Intervém e tira de nós esse problema, essa dor, essa provação, não é assim? E foi justamente nessa semana, no início dessa semana, quando eu estava fazendo exatamente isso,
clamando diante de Deus, dizendo: Senhor, tira isso que está me incomodando, tira esses problemas que estão me entristecendo. E Deus me chamou a atenção e disse: não, Euclides, não é assim. Aí eu mudei tudo, né, Gerson? Nós tínhamos uma intenção de falar a respeito de um assunto, daí Deus falou muito forte comigo: isso não é assim que você deve orar. E a nossa oração normalmente é essa: Senhor, tira de mim. E eu precisei passar por uma outra etapa que Deus estava querendo me dizer, que era: Euclides, você precisa entender as adversidades da vida. Esse é o tema que eu escolhi para essa manhã, para compartilhar com vocês. Nós precisamos entender as adversidades da vida. E entender principalmente a partir de duas perguntas que nós vamos responder na reflexão da palavra que estão ali. A primeira pergunta é: quais são as convicções do seu coração? Sabe o que isso significa? Que no meio da adversidade, no meio das lutas, naquele momento onde a sua alma chora, ali traz à tona essa adversidade e revela aquilo que está convicto no seu coração, aquilo que você verdadeiramente acredita, aquilo que é verdade para você. Qual é a tua convicção? É diferente quando as coisas estão bem. Quando as coisas vão mal, as convicções realmente aparecem no seu coração. E é isso que nós vamos responder. E a segunda pergunta é: por que essas adversidades são necessárias? Por que essas dificuldades, essas lutas são necessárias? Nós vamos responder essa pergunta também. E para nós falarmos a respeito de adversidade, a respeito de tribulação, de lutas, nós precisamos ir até um personagem bíblico que tem no livro tem o seu nome, que eu nunca vi, eu não conheço nenhuma criança com esse nome, não conheço nenhum adulto com esse nome, porque parece que só falar o nome dele já associa ele a dor e sofrimento. É ou não é? Quem é ele? Jó. Você já conhece alguém chamado Jó? Eu conheço Jô, mas Jó eu não conheço. Porque se você tiver um filho Jó, o irmãozinho vai chegar para você e falar assim: ah, esse menino vai sofrer. Ninguém coloca o nome de Jó. Mas Jó, através da vida, da história de Jó, nós vamos aprender um pouco sobre essa questão. Nós vamos entender um pouco melhor sobre as adversidades da vida. E nós vamos fazer um voo panorâmico aqui, bem panorâmico mesmo, um resumo do que aconteceu na vida de Jó. Nós vamos fazer um sobrevoo aqui na terra de Uz, que é onde esse homem vivia, para tentar entender algumas verdades. Então, nós não vamos projetar todos os textos, eu vou passar bem corrido, até para nós não prolongarmos muito, mas muitos de vocês conhecem a história de Jó. Jó era um homem íntegro, reto, que se desviava do mal. O versículo 1 começa a contar a história dele, fala que ele era um homem bem-sucedido, um dos maiores, mais poderosos do Oriente. Jó tinha muitas riquezas, muitas posses, gados, rebanhos. Jó era um homem bem-sucedido. Jó tinha uma esposa, uma família maravilhosa, ele tinha 10 filhos. Você sabe o que é ter 10 filhos? Ninguém sabe aqui, né? 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. Uma família linda. Aí acontece uma conversa nos céus, onde Jó não sabia de absolutamente nada. Jó não estava nessa conversa. Uma conversa de Deus com Satanás, que estava lá andando ao redor, por aí. E aí Deus desafia Satanás a ver o coração de Jó. Você viu aquele meu servo Jó? Homem íntegro, reto. Aí Satanás duvida e fala assim: olha, ele é assim porque ele tem tudo, porque você dá tudo para ele. Como se Satanás soubesse mais da criação do que o próprio Criador, né? E aí começa a acontecer algumas coisas. E aí começa a narrar o texto, que no versículo 12 em diante, no versículo 13, diz que em um só dia, aquele homem perdeu todos os seus bens, os seus servos, perdeu absolutamente tudo num dia só. Isso é dificuldade? Isso é adversidade? Claro que é. A pessoa, se você perde o seu carro num acidente que não tem seguro, como que você fica? Não fica triste?
Imagina perder tudo. E como se isso não fosse o bastante, ainda Jó perde, bate um vento forte, né, um vento sul, um vento minuano, bate naquela casa onde estavam os seus 10 filhos, e cai, desmorona aquela casa em cima dos seus filhos, e todos eles morrem. Todos eles morreram. Não é um câncer que desenvolveu no seu filho, não é uma febre de 39 graus e meio, não é a morte de um filho, sendo que você tem 10, é a morte dos 10 filhos. Todos os seus filhos morreram naquele dia. Num só dia. Num só dia. Jó perdeu tudo o que ele tinha. Perdeu as riquezas, tudo aquilo que ele tinha conquistado, e perdeu também os seus filhos. Sabe aquela frase que diz assim, olha, você pode tocar em mim, mas não toca nos meus filhos, não é assim? Você tem ideia da dor que ele sentiu? Amados, essa história que está registrada aqui na Palavra de Deus, não é uma parábola, não é uma ilustração, isso aqui é um fato que aconteceu. Esse homem perdeu absolutamente tudo, tudo, sem saber de absolutamente nada. E a história continua, e esse homem experimentou mais e mais adversidades. O versículo 21 do capítulo 1, olha o que diz lá, se você abriu a Bíblia ali, ó, em Jó. Nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele está falando isso depois de ter perdido todos os filhos. Jó não blasfemou em nenhum momento. E a mulher dele? A mulher virtuosa, que era aquela que deveria estar apoiando, dando forças, chorando, claro, porque ela era a mãe. Com certeza ela ficou sem palavras, sem atitudes, desesperada com tudo que estava acontecendo. Ela imaginou que fosse exatamente Deus que estava promovendo tudo aquilo. E olha o que ela fala, uma das poucas palavras, aliás, as únicas palavras registradas da esposa de Jó na Bíblia. Capítulo 2, versículo 9. Então a sua mulher disse, ainda conservas a tua integridade? Jó, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Você tem ideia do que é isso? Ouvir isso da sua esposa? Daquela que deveria estar ali chorando com você, sofrendo, mas juntos? Mas o início do capítulo 2 continua a conversa, esse diálogo de Deus com Satanás, e agora com autorização, mais uma vez com autorização de Deus, Satanás tem liberdade não só de tirar tudo como ele tirou de Jó, mas de tocar em Jó. Não matar ele, mas tocar nele. Satanás não tem poder para fazer absolutamente contra nada e contra ninguém, a não ser que Deus, na sua soberania, permita. Amém por isso? E aí o que acontece? O texto fala, a partir do versículo 7 e 8, que ele experimentou na pele. O texto fala sobre tomado de tumores malignos e feridas, do alto da cabeça à ponta dos pés, aquela pele necrosada, onde ele pega cacos de telha, possivelmente, e raspa nas suas pernas, nos seus braços, sabe para quê? Para aliviar a dor. Vocês têm ideia do que é dor dessa intensidade? Eu estou trazendo para vocês um relato de alguém que talvez nunca na história, um homem, 100% homem, apenas homem, sofreu na sua vida. Teve de tribulação, de provação, de dor, de tristeza na alma. E aí o capítulo 2, versículo 11 em diante, aí aparecem os amigos dele. Cada um vem do seu lugar. E ao invés de consolar Jó, ao invés de aconselhar Jó, ao invés de dizer assim, meu amigo, eu estou aqui contigo, eu não entendi nada do que está acontecendo, mas eu estou contigo. Não. Aí acusaram Jó de um monte de coisa, disseram que ele era adúltero, ladrão, louco, massacrando Jó mais ainda. Massacrando Jó mais ainda.
aqui Jó perdeu absolutamente tudo. Riquezas, conquistas da vida toda trabalhando, perdeu filhos, perdeu o apoio da esposa, a esposa estava contra a sua própria fé, os amigos o criticando, os amigos pressionando, massacrando eles com palavras de acusação. E no meio dessa confusão toda, no meio dessa dor tremenda, responde a nossa primeira pergunta: quais são as convicções do seu coração? Olha o que fala no capítulo 19, eu faço questão que vocês acompanhem. Jó, capítulo 19. No meio dessa grande dor, no meio dessa calamidade, dessas tragédias, no meio de tanta dor física, dor na alma, olha o que Jó fala no capítulo 19, versículo 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive. E por fim se levantará sobre a terra. Porque eu sei quanto a mim, eu sei que o meu Redentor vive. Ele tinha poucas convicções, aliás, quase nenhuma convicção. Ele não sabia absolutamente nada do que estava acontecendo. Ele não tinha respostas nenhuma. Mas ele tinha uma certeza. Eu sei que o meu Redentor vive. Queridos, essa expressão meu, sabe o que é isso? É como se ele dissesse: eu posso perder tudo que eu tenho. Pode morrer tudo ao meu redor, pode acabar tudo, pode roubarem tudo. Mas eles não vão roubar e nada vai roubar o meu Redentor. Esse meu significa intimidade. Esse meu significa que ele conhecia. E quando ele diz que esse meu Redentor vive, ele está querendo dizer que esse meu Redentor, que é meu libertador, que é o meu Salvador, que é aquele que vai restaurar a minha vida, que vai redimir a minha vida, que vai regenerar a minha vida, esse Redentor, ele não se afastará de mim. Ele não me abandonará. Ele estará comigo todos os dias, independentemente do que eu perca, independentemente do que morra ao meu redor, do que roubem de mim, Ele estará comigo todos os dias, porque Ele vive, e Ele é meu. Você tem ideia do que é essa declaração? Pensa na situação que ele está vivendo. Pensa nas atribulações, nas tribulações, na tristeza da alma que esse homem está vivendo. Ele diz: o meu Redentor vive. E eu sei que um dia, quando o meu corpo chegar ao pó, Ele vai me restaurar, Ele vai me resgatar, Ele vai me redimir, Ele vai me transformar. Voltamos lá para o nosso versículo de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6. Pode colocar ali. Lembra que ele fala: exultai? Lembra que ele fala: nisso se alegrem, alegre o coração de vocês? Olha o que ele fala: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, o que aconteceu? Nos regenerou para uma viva esperança. Uma viva esperança. Olha o versículo 4, versículo 5. Além da herança incorruptível que Ele preparou para mim, versículo 5. Que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação. Ele me deu salvação eterna. Ele dá o nome, sabe o que Pedro está fazendo aqui? Dando o nome de quem é o nosso Redentor. É Jesus Cristo. É Ele que nos deu a salvação. É Ele que nos regenerou, que nos salvou da morte. Aquilo que Jó estava pensando lá atrás: olha, eu posso perder tudo, mas eu não perco o meu Redentor. Ele já tem guardado para mim a vida eterna. Ele já tem reservado para mim aonde eu vou ficar, onde eu serei restaurado. Era isso que era a convicção no coração de Jó. Aí eu pergunto para você, em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio a todas as adversidades da sua vida, qual é a convicção que aparece?
Se for a religião, na hora do sofrimento, não vai fazer muita diferença. Se for um líder, um pastor, seja lá o que for, de uma pessoa, você pode ter certeza que nessa hora, isso não vai fazer a menor diferença. Agora, se você tiver convicções de que o teu Redentor vive, e Ele é Jesus Cristo, aí você pode pensar exatamente como Jó, olha, pode cair o céu e a terra, mas o Senhor estará comigo todos os dias. Eu já tenho uma herança reservada para mim, eu já tenho a salvação eterna. Querido, se você não tem o Redentor chamado Jesus Cristo, além de toda a dor e tribulação que você vai passar ou está passando, você ainda terá uma bem pior lá pela frente, onde você vai experimentar a morte eterna. Porque a salvação eterna só o Redentor vai te dar. Então, se você não conhece esse Redentor, se você que está em casa me ouvindo não conhece Jesus que é o Redentor, se não é essa a esperança que você tem quando as lutas, as dificuldades batem à sua porta, eu quero dizer para você, você pode ter. Você pode ter. Você precisa se render diante de Cristo, porque Ele pagou o preço na cruz por você. Ele regenerou sua vida, está escrito aí. E você pode se alegrar com isso, mesmo vivendo as tristezas do sofrimento. Mas continuando a nossa história, esse homem continuou sofrendo. Esse homem continuou sem respostas, sem nenhuma resposta. E para vocês terem uma ideia, se você continuar aqui a partir do capítulo 19, Jó levantou diante de Deus 16 clamores. 16 vezes ele se levantou diante de Deus para clamar diante dele, levantar 34 queixas contra Deus. Por que, Senhor? Por que tanto sofrimento? Por que isso está acontecendo comigo? Acho que pior do que você viver o problema, a luta, é você não saber por quê, não é? E Jó teve que enfrentar essa incerteza do coração, essa falta de respostas para o seu coração. E sabe o que aconteceu? O texto fala que num determinado momento, Deus abre a boca e fala. Jó 38, Deus começa a falar com Jó. Depois de 16 clamores, depois de 34 queixas, depois de muita dor, por não ter resposta, por aquele barulho ensurdecedor do silêncio de Deus, né? É exatamente isso. Eu não suporto o silêncio de Deus porque eu não tenho respostas. Nesse momento, Deus abre a sua boca e sabe o que Deus faz? Deus não responde, Jó, sabe por que você perdeu o seu gado? Sabe por que você perdeu os seus filhos? Você sabe por que sua esposa se revoltou contra você? Deus não fala isso. Deus abre a sua boca para 70 vezes fazer perguntas para Jó. São 70 perguntas que Deus faz para Jó, e perguntas bem fáceis, tipo essa aqui, 38, versículo 4. Jó, onde estavas tu, Jó, quando eu lançava os fundamentos da terra? Tu sabe? Tu tem entendimento disso? Jó, por um acaso tu esticou a linha para medir, a régua para medir o tamanho? Jó, tu sabe por acaso o que sustenta? Quem foi que sustentou com um alicerce todo esse universo? Tu sabe quem faz isso e quem fez isso? 70 perguntas direcionadas a Jó, que Jó não tinha resposta para nenhuma delas. E sabe o que Deus queria com tudo isso? Deus queria mostrar, fazer Jó entender e conhecer a Deus melhor. A grandeza de Deus, o poder de Deus, a soberania de Deus. Essas perguntas sem respostas era para Jó entender quem é Deus. Quem é Deus? E aí ele vai perguntando, capítulo 39, 40, aí chega no 42. Olha o que diz 42, versículo 5. 42, 5 diz assim: Eu te conhecia
só de ouvir falar. Mas agora, sabe o que significa mas agora? Ele quis dizer o seguinte: olha, eu te conhecia de uma forma, mas esse processo todo, esse tempo todo de adversidade, de luta, de sofrimento, de dor na alma, o Senhor trabalhou na minha vida. Agora eu sei. Agora eu entendi. No versículo 2 ele disse: bem sei que tudo podes, agora eu sei que tudo tu podes. E que nenhum dos teus planos podem ser frustrados, os meus podem, como os meus foram. Mas agora eu te conheço bem. Agora eu sei que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Agora nós vamos trabalhar em cima da segunda pergunta. Lembra qual era a pergunta? Por que as adversidades são necessárias? A primeira resposta está aqui: para conhecer o caráter de Deus. Jó passou por todas aquela luta, aquelas dificuldades, porque Deus queria que Jó conhecesse verdadeiramente quem é Deus, o caráter de Deus. No meio de tudo aquilo, exatamente no meio de todo aquele momento doloroso, ele aprendeu quem era Deus. A soberania de Deus, a grandeza de Deus, o poder de Deus. Jó, você entende que era necessário passar por isso, Jó? Você entende que era necessário, você precisava enxergar por detrás do sofrimento que existem muitos planos, propósitos que você não vai entender. Você entende isso, Jó? Você quer confiar em mim, mas sem me conhecer você não vai conseguir. Amados, quantas vezes nós falamos em confiança diante de Deus? A gente fala para o irmãozinho assim, está passando por dificuldade, confia em Deus. Confia em Deus. Se você não conhece a Deus, você jamais vai conseguir confiar em Deus. Você pode dizer de boca para fora, você pode falar isso para convencer a pessoa que está à sua frente, mas você nunca vai conseguir confiar em Deus se você não conhece verdadeiramente o caráter de Deus. E não teoricamente falando, não apenas na teoria, mas na prática, como Jó aprendeu. Se você quer confiar e precisa confiar, você precisa conhecer. É hora de experimentar que Deus é amor, não quando tudo vai bem, quando a coisa está ruim. Você acredita que Deus é a minha rocha, minha fortaleza? Amém, eu também acredito. Mas você acredita isso quando tudo vai mal? Que Deus é misericordioso, a gente fala isso para todo mundo. A gente fala o tempo todo que Deus é misericordioso, que Deus é misericordioso, mas quando tudo vai mal, você entende isso? E o segundo propósito, pela qual as adversidades são necessárias, é isso: tratar o caráter do homem. Primeiro, conhecer o caráter de Deus. E a segunda necessidade das adversidades é tratar o nosso caráter. O propósito divino do sofrimento é a restauração do homem pecador. Amém por isso? Jó 42, 6, olha o que diz: por isso me abomino e me arrependo. Jó não só conheceu a Deus, Jó não só começou a entender quem é Deus na prática, o caráter de Deus, mas aqui Jó está começando a entender que todo esse sofrimento, toda essa adversidade era para trabalhar o orgulho dele, a soberba dele, até mesmo a rebeldia dele. E ele era um homem íntegro, reto, que se desviava do mal, mas Deus precisava trabalhar no coração dele. E a adversidade vem para isso. Olha o que diz Isaías 38, um pouquinho à frente, o texto está ali, ó. Isaías 38 diz assim, versículo 17, Ezequias falando. Você sabe que Ezequias estava doente, ia morrer de enfermidade. Ele clamou diante de Deus para que Deus desse vida para ele.
Deus ouviu a sua oração, prolongou 15 anos da sua vida, e agora ele está aqui nesse contexto, sendo grato a Deus, porque Deus havia restabelecido a sua saúde. E aí olha o que ele fala no versículo 17: eis que foi para a minha paz que tive eu grande amargura. Vou repetir, preste atenção. Eis que foi para minha paz que tive eu grande amargura. Tu, porém, amaste a minha alma e a livraste da cova da corrupção, porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados. Tudo aquilo que Ezequias passou, Deus trabalhou no coração dele. Trabalhou com seus pecados, com aquelas coisas que ele precisava abandonar. Não foi só a graça da vida, de mais 15 anos de vida. Não foi só a cura da sua doença física. Mas Deus tratou o coração de Ezequias. Foi para a paz que eu tive a amargura, esse tempo de amargura. Foi para a paz, tinha um propósito de tratar o meu coração, tratar o meu caráter, e a partir disso eu encontrei paz. Paz. As adversidades da vida revelam as suas convicções, como nós falamos. As adversidades da vida revelam o porquê que elas são necessárias. Foi isso que nós falamos até agora. Como que eu quero aplicar isso? De uma forma bem simples. Eu tenho esse óculos aqui há mais ou menos 2 anos. Quando eu comprei ele, eu enxergava todos vocês, inclusive lá em cima, assim. Agora está desfocado o negócio. Eu preciso ir atrás do Luciano, né, do núcleo, e fazer um óculos novo, para poder focar de novo. E a aplicação que eu queria fazer dessa palavra é para que você ajuste o foco. Para que você consiga, eu quero dar a você as lentes da fé para você entender as adversidades que você está passando. Ou que você já passou, ou que você sabe de alguém que está passando e precisa dessa palavra. Você precisa enxergar as adversidades na perspectiva bíblica, porque só ela vai ajustar o foco na sua visão. É isso que eu quero fazer. A aplicação disso é exatamente para isso, para você enxergar as adversidades na perspectiva bíblica. Primeira pergunta, está ali. Você consegue enxergar que, independentemente do momento de luta, e de dor, e de sofrimento, e de tristeza que você está vivendo, existe um Deus de amor. Existe um Deus de amor que tem propósito para tudo isso. Exatamente como Ezequias disse, que Deus amou a sua alma, o seu coração. Você entende que apesar de tudo que você está passando, ou vai passar, ou já passou, existe por detrás de tudo isso um Deus que ama muito você e tem propósito para a sua vida. Nós vimos ali revelar o seu próprio caráter, trabalhar no seu caráter, porque você é pecador, você precisa ser tratado, você precisa abandonar os teus pecados. Deus te ama e Deus tem propósito. Você consegue enxergar, presta atenção nessa pergunta, você consegue enxergar que Deus está trabalhando na sua vida todos os dias? Ou não? Ou você acha que a dor, o sofrimento, as adversidades que você passa, foi um descuido de Deus? Aquela notícia ruim que veio, aquilo que abalou você, que entristeceu você, você acha que aquilo foi um descuido de Deus? E a segunda reflexão que eu quero fazer com você é: você consegue ver que as adversidades são provisões de Deus? Os dias maus é provisão de Deus na sua vida? Você está entendendo isso? O dia mau, a provação, o entristecer da sua alma, por problemas que você tem, por lutas que você passa, por dificuldades que você passa, tudo isso é
provisão de Deus. Olha o versículo em Eclesiastes, voltando um pouco. Eclesiastes 7, eu não sei se alguém de vocês conhece esse versículo, esse texto. Eclesiastes 7,14 diz assim: no dia da prosperidade, goza, se alegra do bem, mas no dia da adversidade, considera em que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Está vendo? Deus não vai te dar todas as respostas, e Ele nem quer que tu tenha todas as respostas. Ele vai providenciar o dia bom, o dia da prosperidade, o dia da vitória, o dia da conquista, o dia da alegria. Ele vai conquistar, Ele vai dar isso para você, é Deus que dá isso. Mas a adversidade também é provisão de Deus. E se é provisão de Deus, é bênção. Amém? Olha o que você está falando, olha o que você está dizendo, amém. Se a adversidade é provisão de Deus, vem de Deus, ela é uma bênção. Amém? Então ajuste as suas lentes e lembre-se de todas essas palavras. Entenda as adversidades da vida. Talvez você está passando por uma delas. Talvez como eu mesmo, a tua oração tem sido ultimamente: Senhor, tira de mim. Mas eu não consigo agora pedir para Deus tirar. Eu não consigo mais orar agora e dizer: Senhor, elimina esse problema da minha vida. Entendendo essas coisas, essas verdades. Você consegue? Então, se você está passando por alguma luta, que você precisa da intervenção de Deus, eu queria desafiar você a ficar de pé dentro dessa perspectiva. Dizer: Senhor, eu quero orar, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor cumpra o propósito, por isso que eu estou vivendo. E acima de tudo, eu quero te agradecer por ela. Você consegue fazer isso? Se vem de Deus, se é provisão de Deus, se é bênção de Deus, você não tem que agradecer? Em tudo dá graças, não é isso? Se essa palavra falou no seu coração, eu quero que você se coloque de pé. Se você sabe que a sua lente precisa ser a lente da fé, se você precisa desse ajuste no seu coração em relação às lutas que você tem passado, fica de pé, eu quero orar por você. Nós cantamos e vamos cantar novamente essa canção, Cobre-me, né? Com tuas mãos. Antes de você pedir para que Deus elimine os seus problemas, lembre-se dessa palavra. E se você não tem aquele Redentor que vive no seu coração, eu quero desafiar você a entregar a sua vida a Ele. A dizer: Deus, eu me desespero, eu tenho medo, eu fico inseguro quando o problema chega, quando a luta aparece. Eu não tenho esperança nenhuma. E realmente você não tem esperança. Sabe por quê? Porque o Redentor só tem um. Não existe vários Redentores. Só existe Jesus. Ou você tem, e Ele vive, e Ele é teu, ou não. E é pela graça, pelo amor de Deus por mim e por você, que Ele quer ser o teu Redentor. Vamos orar? Baixe sua cabeça. Senhor Deus, em nome de Jesus, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor, que nos fortalece, que nos encoraja, que nos dá bom ânimo, que nos motiva, Senhor, principalmente por saber que o nosso Redentor vive, Senhor. Saber que o Senhor já tem reservado para todos nós, aqueles que creem no Senhor, aqueles que já entregaram a sua vida ao Senhor, de que o Senhor nos terá um dia na Tua presença, na glória, Senhor, onde não vai haver mais nenhum choro, nenhuma tristeza por causa de provações, naquela herança incorruptível que o Senhor tem reservado para aqueles que Te amam, para aqueles que entregaram suas vidas ao Senhor, para aqueles que pela graça do Senhor entendemos a salvação que vem pela cruz, pela morte e ressurreição de Jesus. Mas tem pessoas que não conhecem, ó Deus,
Quero te pedir por aquelas pessoas que estão nos ouvindo, que não conhecem esse Redentor e no momento da dor só há desespero no seu coração. São essas coisas que vêm à tona, são essas convicções que não há nenhuma. E nós pedimos misericórdia e graça do Senhor sobre essas vidas, ó Pai. Que eles possam entender e entregar completamente as suas vidas ao Senhor. E nós te pedimos por nós, ó Deus, que conhecemos a Tua Palavra, conhecemos o quanto Tu és poderoso, soberano, e quantas vezes nós dizemos que o Senhor é soberano, ó Deus, mas agimos de forma contrária. Não deixa nós enxergarmos a adversidade, as lutas que nós estamos passando como essa, ó Deus, que nos deixa em casa, por causa dessa quarentena, por causa dessas dificuldades que parece que não vão passar nunca, que dói na nossa alma, às vezes por causa de relacionamentos que brigamos, ó Deus, que discutimos, por desemprego, por contas a pagar, por frustrações profissionais, ó Deus, por tantas coisas, por doenças, por notícias ruins. Pai, nós precisamos entender qual é o propósito para tudo isso, Pai, e hoje nós vimos isso na Tua Palavra. Então eu peço por cada um que está aqui, ó Deus, que tem sofrido, que tem se entristecido na sua alma, Pai. Eu peço que eles se alegrem, ó Deus, por causa da esperança que nós temos no Senhor. E que eles se coloquem diante do Senhor para cumprir os propósitos eternos do Senhor na vida de cada um deles, ó Deus. Nós entendemos que a adversidade é uma bênção, ó Deus. Como é difícil falar isso, como é difícil entender isso. Mas nos capacita, Senhor, pelo poder do Teu Espírito Santo. Nos dá paz em meio à guerra, Senhor. Nos dá paz em meio à guerra. Obrigado, ó Deus, por essa manhã, obrigado por esse dia, obrigado por esse culto. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus, Pai. Amém. Fiquem todos de pé, vamos cantar mais uma vez essa canção.